Oi, gente. Isolamento, ficar só. Para algumas pessoas, essa perspectiva é insuportável. Então, tem muita gente que se conduz no sentido de criar rotinas frenéticas, abarrotadas, agenda lotada, barulhenta, no sentido de silenciar o que vem de dentro. Porque já pensou ficar em casa sozinho no fim de semana? Já pensou que pensamento que vai aparecer? Só que, e agora, diante desse contexto que a gente vivencia, que foi uma coisa imposta, que foi uma coisa que teve que ser feita, né? O isolamento, ele é uma lente de aumento em relação a questões que já apareciam, que já existiam, né? Só que ficavam ali silenciadas por todo o barulho que tinha de volta. Então, uma dessas questões que é colocada, né, em pauta, que ganha ali contorno nessa lente de aumento, é a falta. A gente tem essa concepção de que é livre e de que é tão poderoso e que é tão dono de si, e aí aparece essa coisa desconhecida, invisível, e coíbe seu movimento, te impede de movimentar, e nós somos atravessados por essa dor real que ataca o real do corpo, né? Então, o que se pode fazer é o que é que você vai fazer, como é que você vai lidar com essa falta. O mal-estar na civilização está entre nós, né? O Freud, nessa obra, fala que as fontes de sofrimento, as três fontes são o corpo, o mundo externo e as relações. Eu não posso sair do meu corpo, eu não posso sair do mundo. Como é que eu lido e como é que eu vou me haver com essas relações? Porque a gente vive em sociedade, e para viver em sociedade, a gente tem que fazer uma barganha. Existem regras, normas e leis. Eu não posso fazer tudo o que eu quiser, eu não posso ter os meus desejos atendidos e satisfeitos quando eu quiser e alguns na hora nenhuma, né? Tem as leis a serem seguidas, as normas. Então é como o Freud fala, você trocasse um pouquinho de felicidade por um pouquinho de segurança. Você dá ali um pouquinho. Eu abro mão de satisfazer tal desejo, porque aí eu vivo, né, em sociedade. Só que essa sociedade que a gente vive, ela fala o seguinte: viva em grupo, se mantenha coeso, vive em harmonia, seja feliz, seja autossuficiente, não precise de ninguém. E solidão é patológica, esse negócio de solidão não é muito saudável, não. A sociedade te conta isso. Então a sociedade está te contando: vive em grupo, mas se vira sozinho, né? Então, aguentar essa privação não é tão simples assim. Por exemplo, as ruas estão vazias, os parques estão vazios. Ah, mas eu quero ir pro parque. Por que eu não posso ir pro parque? O parque tá vazio, mas o parque só tá vazio porque aquele outro lá, que também deseja, ele aguentou não atender o desejo de sair. Ele aguentou a castração, ele aguentou a barra. Então, só tá desse jeito porque aquele outro lá, que vive na sociedade, que também topou, igual você topou. Você tá vivendo em sociedade, não tá? Você topou. Que topou viver em sociedade, ele abriu mão de satisfazer o desejo de ir ao parque. Porque esse negócio de não aguentar, lidar com frustração, você fica naquele lugar infantil de que não reconhece o outro como o outro lá que também quer, que também deseja, e não aguenta lidar com frustração. Porque aguentar essa castração é aguentar que o outro exista ao mesmo tempo que você. O ser humano é marcado pela falta.
Nós estamos o tempo todo tentando achar o que é que vai preencher essa falta. Não que exista, né, alguma coisa que vai preencher isso de fato, só que isso não nos impede de tentar. E por que eu tô falando disso? O Christian Dunker, ele disse que a solidão é uma versão disso que a gente chama em psicanálise de castração, dessa separação. Aquele objeto que você tinha elegido para tampar ali, para cobrir a sua falta, ele por um motivo ou por outro ele não está mais disponível. Ele não está mais ali cobrindo a sua falta. Uma rotina, né, em outro contexto, talvez você encontrasse outra coisa para suprir essa falta. Só que no isolamento ele não tem esse barulho ali gritando e sufocando essa falta que está gritando. A solidão não é, então, uma hipersensibilidade à ausência do outro. Ela conta, a intensidade dessa solidão, ela conta da intensidade da sua demanda, do seu desejo, do seu chamado por esse outro que não é respondido. E a solidão, ela pressupõe a possibilidade de uma presença. Ela poderia existir, essa presença poderia ser uma realidade, mas ela não é. E isso acontece até com as pessoas que estão em grupo, aquele negócio de se sentir solitário mesmo entre pessoas. Então, essa solidão e essa falta, ela não diz necessariamente de estar ali no meio dessas pessoas. A solidão é a presença da ausência do outro. A solidão tá te contando, olha, não tem ninguém aqui. Esse objeto aí que você quis não tá aqui. Fica gritante. Ela grita. Só que pensar a solidão como uma falta de habilidade desse sujeito de se relacionar com as pessoas. Ele não dá certo com ninguém, ele não consegue fazer amigos. Fica uma coisa que é muito limitada. Porque não é por aí. Porque isso diz de uma coisa de você, uma falta que é sua. A Clarice, ela tem uma passagem que ela fala, vou ler aqui. Ela fala, eu tenho que ser minha amiga, senão eu não aguento a solidão. Quando estou sozinha, procuro não pensar, porque tenho medo de repente pensar uma coisa nova demais para mim mesma. Falar alto sozinha e para o quê? É dirigir-se ao mundo, é criar uma voz potente que consegue. Consegue o quê? Consegue o quê? Eu acho super legal esse final. Porque o que é? O que a sua falta tá te contando? O que ela demanda? O que isso diz de você? Esse isolamento, ele te coloca face a face com subjetividades que você não estava prestando atenção. É aquele negócio o Nietzsche fala, quando você olha muito tempo para o abismo ele olha de volta para você. O Nietzsche, quando ele falou isso, ele estava falando de monstros, trabalhar com monstros. Mas quem disse que não tem os monstros, né, dentro de nós? Então, apesar da falta, de sentir falta de algumas pessoas específicas, essa solidão, ela diz de algo mais. Ela diz de alguma coisa que vai além, né? E Mente Vazia é a oficina do diabo antes que essa mente vazia seja oficina de nós mesmos, né? Para dar oportunidade de pensar, sentir, chorar. Por que eu reagi assim? Por que eu me senti assim, né? E saber que esse objeto que você coloca aí, que a gente coloca para cobrir essa falta, ele já tá de partida, ele já tá se despedindo, ele tá, mas não tá. Então é um negócio de lidar com a presença da ausência. A solidão, ela chega muito perto disso. E lidar com isso te coloca na posição de desejante, de quem deseja. E ela te conta,
Essa solidão te conta. Tem uma falta aí. E ela te convoca a criar uma voz potente que consegue. Agora, consegue o quê? Um abraço.